tarde a todos. Nós agradecemos a todos que nos escutam, a todos que nos acompanham também pelo Facebook. E assim, primeiro respondendo a pergunta, né, do pastor, eu acredito, pastor, que tudo começa pela missão, né? Inicialmente nós precisamos entender qual é a nossa missão, e para que minha vocação ela precisa estar alinhada a essa minha missão de vida, né? Minha missão de vida é ser uma adoradora, é adorar o Senhor com tudo o que faço, tudo o que sou. Então, minha missão também é tornar Jesus conhecido. Então, para descobrir a minha identidade, eu preciso ter um relacionamento, né, com Jesus Cristo. E para mim, quando se tem uma missão, a vocação, no meu caso, é através do ensino, né, compartilhar o conhecimento técnico e, por meio da minha vida, tornar Jesus conhecido. Então, para mim, muitos podem ter uma profissão, porém, podem não ser vocacionados para exercê-la, né? Então, assim, muitos podem ter uma formação, porém, podem não ser chamados para exercer aquela profissão. Um exemplo é uma profissão que hoje está muito mais reconhecida, né? Graças a Deus que muitos têm valorizado e antes não era tanto, é quanto ao enfermeiro, né? O que é a enfermagem? É a arte de cuidar. A pessoa pode ficar na universidade 5 anos estudando, se tornar enfermeiro, porém não ter vocação para ser enfermeiro, não desenvolver o cuidado por outras pessoas. Então, essa pessoa pode ter a profissão de enfermeiro, porém não ser vocacionado para isso, né? Então, eu entendo que o magistério na minha vida é como vocação. Eu acredito que Deus me chamou para ser professora, para que Ele seja conhecido através da minha vida, através do exercício dessa profissão. Então, assim, na vocação, você se sente atraído por aquilo, pelo desejo de fazer aquilo, independente da remuneração, vamos dizer. Sim, assim. Com certeza. Remuneração vamos supor, o bônus. É isso que eu ia falar, né? É algo a mais, é um complemento ao exercício da sua atividade, né? No caso, muitos têm uma determinada formação ou querem uma determinada formação pensando no lado monetário, porém, muitas vezes não tem vocação para exercer aquilo e muitas vezes a pessoa, pelo dinheiro, é frustrada, né? Porque não exerce aquilo que de fato é vocacionado para ser. Amém. Então, está dentro da linha que eu creio também, que a pessoa, quando ela é vocacionada, ela pensa nas pessoas. E quando é profissão, você pensa em você. Uhum. Não que o profissional não deva pensar nele, né, na melhoria de vida, essas coisas. Sim. Mas a vocação parece que ela vai um pouco mais a fundo, ela vai em busca do ser humano. Você tem prazer de ser aquilo que você é e está preparado para ser, né? E a profissão nem sempre. Nem sempre. Pois muito bem. E é importante, né, quando a gente vai lidar assim, com o ser humano, principalmente na área da educação, né, a gente vê a educação assim, como um legado, como um propósito de Deus. Uhum. Então você vai dar tudo de você vai se reproduzir no aluno, né? Eu penso assim que eu sou professor também, né? Então são 2 professores falando. E a recompensa do vocacionado é o sucesso do aluno. Sim, eu sempre falo muito para meus ex-alunos, né? Apesar de jovem ainda, mas eu já tenho 5 anos no nível superior, então eu já vi muitos engenheiros eletricistas formados e sempre que eu vejo um ex-aluno decolando, né, como eu falo com eles, eu me sinto muito feliz, me faz feliz ver outras pessoas bem e se desenvolverem, né, porque como docente, você sabe que você pode contribuir um pouquinho com a formação daquele estudante e nós como professores, nós deixamos um pouquinho de nós em cada aluno que nós temos, né? Então, ver as pessoas crescerem nos satisfaz. Satisfaz muito mais do que a remuneração de como professor, que todos sabem como é, né? A remuneração não nos satisfaz tanto quanto ao prazer, a satisfação de fazer e contribuir com a vida de outras pessoas. É isso. Isso me fez lembrar, sabe o quê? Eu não sei acho que não é do seu tempo, um filme antigo que passou uma vez, acho que eu assisti esse filme umas 5 vezes, porque eu gostava de ver, Ao Mestre com Carinho.
Não, Você nunca ouviu assisti. falar também? Com Sidney Poitier. Ele era um ator famoso aí, né? Fazia uns filmes muito legais e de cunho assim educativo, né? Sempre tinha uma lição, né, construtiva. E esse É o Mestre com Carinho, ele foi trabalhar numa escola de um bairro perigoso. Ele pegou uma classe assim também só de gente problemática e ele consertou aquela classe porque assim hoje eu vejo o filme e foi baseado na história real e assim a dedicação porque por maiores que fossem os desafios ele tomou aquilo como um propósito para a vida dele de consertar aqueles meninos. E no final, os meninos se consertaram, né? E aí depois, no fim, aquele fim sempre bonito, né? E aí a despedida, ele vai despedir, os alunos vão lá e abraçam aquela coisa. Então, mudou a realidade de vida daqueles alunos, porque o professor ele não era apenas um profissional, era um vocacionado. Porque muitas vezes o profissional, quando ele vê a dificuldade, ele fala, não, esse negócio não é para mim, não. Sim, professor... nosso trabalho não está limitado à sala de aula. Pelo contrário, nosso trabalho é ainda menor na sala de aula, né? Onde você está exercendo uma aula ou que você preparou, você está ali levando aquele conteúdo que você já estudou previamente. Então, eu costumo dizer que nosso trabalho é muito mais fora de sala de aula do que dentro da própria sala. Né? E, assim, nossa sala precisa ser um ambiente prazeroso. Né? Tanto para nós que ministramos, quanto para aqueles que recebem aquilo que estamos falando. Né? Então, muitos acham que o professor faz mais do que a sua obrigação, né, ministrar ali, porém, para um professor, ele ser um bom professor, ele precisa se dedicar, precisa estar em constante atualização, aprimorando sempre os seus conhecimentos. Então, não é um processo simples, é constante, é diário. E tem também a questão do envolvimento com o aluno, Sim. No sentido assim, poxa, o aluno ele está com um problema ali de aprendizado, então você vai, e nesse filme também eu eu mesmo já fiz isso, de visitar o aluno para saber a realidade de vida Sim. dele, por que não está rendendo, né? Muitas vezes o professor ele está limitado muito à pessoa ali como aluno e esquece que ele tem uma vida, um contexto que influencia ele em todos os estágios ali para poder aprender. Então, até que ele aprenda, ele precisa estar preparado para aprender. Então, se ele está com algum problema físico, emocional, familiar, tudo isso vai contribuir com o aprendizado do estudante, né? Então, muitos não entendem. E existem muitos professores também que se acham sabedores de tudo e acham que o aluno ele é só aquele corpo físico e não tem outras particularidades agregadas àquele ser, né? Assim, no máximo uma fonte de renda para ele, Sim. Né? Então, essa é a diferença do professor que exerce a atividade por profissão e por vocação. Sim. Né? E geralmente o vocacionado sofre mais, né? Porque se envolve com o problema dos alunos. De tudo, né? E você acaba sendo psicólogo, quando você vê, você já se torna família. Às vezes a mãe é ausente, por isso que eu já vi muito disso. A mãe, o pai é ausente, aí você se torna uma espécie de pai substituto, né? Para o aluno, mãe, uma referência para eles, os alunos. Onde que eu trabalho mesmo, eu trabalho em Bom Jesus da Lapa e a maioria dos nossos estudantes não são de Bom Jesus da Lapa, são do entorno ali ou de cidades um pouco distantes. Então, muitos deles estão afastados dos pais. Então, as dificuldades que eles atravessam assim, rotineiramente, no cotidiano, os pais não estão ali para vivenciar com eles, né? Mas nós que estamos próximos estamos vendo a realidade. Então, cabe a nós também contribuirmos para essa, não só a formação técnica, mas uma formação como ser humano, né? Claro que muitos de nós também, por sermos jovens, não temos vivido tanto ainda. Porém, nós já atravessamos aquela mesma dificuldade que o aluno já passou, então. Já foi aluno. Já fomos alunos. E somos todos os dias, né? Então, é sempre uma oportunidade para poder ajudar, mesmo não sendo, talvez, da própria competência, né, da formação, mas
ajudar como Só professor. uma coisa interessante, nós continuamos sendo os alunos na escola da vida, né? Todos então, os dias. Todos nós somos alunos. Então a gente aprende para poder ensinar. A gente vai ensinar. Mas então, Andressa, a gente sabe que, por um lado, os pais deixam a desejar nesse processo, né? E, por outro lado, os professores ficam sem saber como fazer, porque de repente o aluno está lá no meio de uma sinuca, né? Peraí, quem é que me educa? São meus pais ou são meus filhos? Uma vez eu estava numa reunião, isso quando eu era professor lá em Planalto, uma reunião de pais, e duas coisas que eu percebi, uma coisa que eu percebi e uma coisa que uma mãe falou que até hoje eu me esqueço. O que eu percebi era que os meninos, mais os meninos, né? As meninas até que não tinha tanto problema, mas os meninos, era a quinta, sexta série, os que davam mais, inspiravam maiores cuidados, né? Não vou dizer mais trabalho, inspiravam maiores cuidados, eram justamente aqueles cujos pais não compareciam nas reuniões, não sei se você... né? Mas numa dessas, uma das mães falou, não, mas eu matriculei meu filho aqui para ele ser educado pelo professor, é a responsabilidade do professor educar o meu filho. Aí, como eu não tinha falado nada até então, aí eu pedi a palavra porque eu não consegui segurar. Falei, olha, tem um ditado que diz que a educação vem do berço. A educação, não a informação. A educação vem do berço. E só para constar, amados, é em casa que você cria seu filho, é em casa que você educa. A escola, ela é um coadjuvante, mas a tarefa principal de educar o seu filho, de disciplinar e até dar uma correção significativa para ele, é os pais que têm que fazer isso, não é os professores. Mas a semelhança dela, muitas mães naquela época, e hoje não, acham que é o professor que tem que consertar seu filho. E aí? E tu que dizes? Eu concordo, né, que há uma linha divisória entre a educação, vamos pensar assim, do professor e a educação dos pais, né? Eu acredito que os pais, a escola em si, ela precisa transmitir o conteúdo, os conhecimentos, né? Em termos dos conhecimentos que regem o próprio currículo. A socialização, né? No caso... da vida, isso. Do que o aluno vai precisar ali, das naturezas, né? Isso. Porém, os valores precisam vir de casa, da família. Os valores precisam ser o berço do berço, né? Que é a própria família quem traz. Né? O que acontece hoje é que o papel da família tem sido terceirizado. Muitos têm ficado muito pouco tempo com seus filhos e têm colocado essa responsabilidade para a escola, enquanto como pais deveriam fazer. Ou então, muitas vezes, delegam a um empregado, a algum familiar, para fazer aquilo que é a responsabilidade dos próprios pais. Então, essa questão dos valores, dos princípios, quem precisa ter o papel de ensinar a criança, ensinar o próprio aluno, é o pai e a mãe. Né? Muitos não têm conhecido a figura de uma família, a formação de uma família em si. E o professor, ele está preparado, né, está habilitado para transmitir o conhecimento. Agora, pense que muitos hoje têm colocado seus filhos em escolas integrais e acaba que o filho tem mais tempo de convivência hoje com os próprios professores do que com a própria família. E, infelizmente, ali dentro da escola, você tem pessoas, alunos, de várias idades, com vários ensinamentos, com famílias diferentes, né? Visões e ensinamentos totalmente diferentes, e aí acaba colocando a responsabilidade em cima do professor para educar tantas crianças juntas, que se fossem só uma ou outra, não, mas são várias ao mesmo tempo, né? Para você educar já está difícil, imagine a responsabilidade então, assim, a criança não é seu filho, então você não pode puxar a orelha, você não pode, né? Você tem uma restrição. Sim. E o filho não, né? Então, eu já peguei a sala com 45 alunos. Pensa aí, né? E não era fácil, não. Então, é claro, o tempo
nos faz ter experiência. Mas é muito importante isso, né, Andressa, que é em casa que os filhos vão aprender os valores. Sim. Principalmente, por exemplo, nós que somos cristãos, então em casa a gente ensina a temer a Deus, Sim. ensina até, assim, olha, a questão de ideologia de gêneros, Sim. que é algo que está muito assim... Em alta, né? Em alta, falando, não, olha, a menina é assim, ou vamos supor, se sua filha é menina, olha, a sua identidade é essa, você é uma menina, você tem todo as características de uma menina, e vai para o menino, e você é um menino, você tem toda a característica de um menino, né? Então, esses valores sendo passados para os pais, e os pais gastam tempo também, né, nisso aí, Sim. em implementar valores, e porque na escola ele vai ser confrontado. Ele pode ter dúvidas, mas se ele tem a certeza, se ele foi bem educado, ele pode chegar a questionar o seu pai, ou então ele pode questionar o professor. Se auto-responder e questionar o professor. Você sabe que, olha só, uma coisa interessante. Meus filhos, meus 3 filhos, a gente sempre acompanhou. Eu fazia questão de participar das reuniões de pais e mestres dos meus filhos. E muitas vezes eu era o único pai ali, né? Os outros eram tudo mães, tal, que geralmente é mãe que vai, né? Eu ia, né? Minha esposa trabalhava, e meu horário ele era mais versátil, né? Então, não, alguém tem que ir. E muitas vezes eu ia. E meus filhos, assim, a gente sempre ensinou, lá que é pastor, né? Então, tem que vir de casa mesmo. Já há uma pressão natural em cima dos filhos pelo fato do pai ser pastor. Então, sim, meus filhos sofreram muito isso. Mas eles nunca me perguntaram se podia participar de festa junina. Eu também nunca perguntei meus pais, eu respondia lá mesmo. E na escola eles falaram, não, eu não vou participar. Mas por quê? Porque eu não concordo, eu sou evangélico e gostaria de não participar disso. Podia perder nota, mas não participava. Eles não perguntavam para mim, mas porque já havia tido uma instrução e eles mesmos acabaram formando chega uma hora que eles formam a opinião deles. Né? E a gente perde muitas vezes na falta de diálogo. Sim. Com o filho, né? Eu acho muito importante quando os pais têm uma relação de amizade com os filhos, né? Acaba tirando aquela... Claro, não estou dizendo para não haver o respeito. Estou dizendo para tirar aquela barreira que impede o filho de alcançar o pai, né? Eu acho muito importante isso. Eu digo isso porque em nossa casa, eu e meu irmão, nós fomos criados tendo sempre esse diálogo com os nossos pais. Nada estava escondido, né? Até mesmo, assim, meu irmão... as meninas que ele paquerava e tal, ele falava abertamente para mim, para minha mãe, porque lá em casa sempre nós fomos muito amigos dos nossos pais, então minha mãe nos criou assim, antes que outra pessoa conte, é melhor que vocês cheguem para mim e falem. Então a gente sempre aprendeu nesse sentido, ser amigo dos nossos pais, e quando nós somos amigos, facilita muita coisa, né? Facilita principalmente para os pais. Para os pais e para a gente também, né? A sermos pessoas diferentes. Tem uma idade da criança que se torna uma preocupação para a maioria dos pais, que é a idade da adolescência, né? Que ele se sente ele já quer mais independência, mais autonomia, então ele não sabe se já é adulto, se ainda é criança, fica aquela indecisão. E muitas vezes ele se rebela em algumas questões. Sim. Né? Mas olha só, talvez você vá concordar, porque a construção do relacionamento ela começa logo na infância. E tem pai que quer começar um relacionamento com o filho na adolescência. Verdade. Aí é quando, na maioria das vezes, já perdeu o respeito, já distanciou-se. E a gente sempre teve assim, desde o nascimento, né? Aprendemos com os nossos padrinhos de casamento, Abel e Irene. Eles fizeram, padrinho de casamento, fizeram uma sessão com a gente lá. Falavam, olha, antes dos filhos vem o cônjuge, né? Porque é com o cônjuge que você vai fazer uma aliança, não é com seu filho.
O seu filho, você vai criar, mas você não vai criar para você vai criar seu filho para outra pessoa, mas a sua esposa é até que a morte o separe. Sim. Então, a gente foi aprendendo isso. Estou com 36 anos de casado. Amém. E espero continuar. Até Deus me levar, porque eu não quero ficar viúvo. Amém. E outra coisa que a gente aprendeu, que mais importante do que presente para os filhos é a presença dos pais. Sim. E às vezes a gente enche os filhos de presente, mas a presença dos filhos. A gente vende a nossa presença por presentes a eles. E quando eles chegam na adolescência, eles estão tão distantes da gente que quando a gente vai chamar a atenção, eles não vão respeitar. Essa idade é fogo, essa idade é fogo. Olha, eu não tive problemas com os meus adolescentes. Assim, tem aqueles problemas da puberdade própria deles, né? Aqueles questionamentos e tal, mas de rebeldia nunca. Deus reconhece meus meninos, né? Nunca. Então, graças a Deus por isso. Aí, a gente até voltou à questão para a criação de filhos, né? Então, eu vejo que a criação dos filhos, ela começa no nascimento, ela tem uma continuidade até sair de casa e ainda continua, né? A distância. Isso que eu ia falar, né? Porque eu saio de casa, mas assim, a preocupação de pai e mãe parece que nunca para, né? Vai ficar a preocupação à distância. Né? Pastor, eu queria, em cima dessa pergunta que o senhor fez, eu queria, tipo assim, refazer mais uma para a gente... Isso. Nós estávamos falando sobre... Muitos pais delegam a educação, a responsabilidade para o professor. Sim. Aí eu vou falar em relação ao nosso meio cristão. Você acha que no meio cristão há essa situação ou não? Assim, eu fui criada na Igreja Batista, nós temos os costumes da escola bíblica dominical, né? É uma segunda escola, eu costumo dizer que é a melhor escola do mundo. E existem muitos pais que delegam o aprendizado da Bíblia para os filhos aos professores das escolas bíblicas dominicais. Acham que a responsabilidade de educar no caminho do Senhor não é dele, sim do professor de escola bíblica. Então, infelizmente, existe ainda isso também dentro da própria igreja, né? Então, assim, pensamento, né? O pai, ele trabalha a semana toda naquela correria, não senta para ler a Bíblia com o filho ou para contar uma história bíblica. Não, mas a professora da escola bíblica vai fazer isso por mim. Então... E tem um agravante nisso tudo, porque quando o filho está lá, né, o pai não está conseguindo controlar o filho, ele chega pro filho e fala, vou contar pro pastor. Viu? Desse jeito. Quer dizer, se fosse o ímpio, seria o homem do saco. Mas é crente. Chamar o velho. O velho do saco. Mas é crente. Então, vou falar para o pastor. Então, coloca a figura do pastor como o juiz punitivo, né? Então, é interessante. O pai, ele tem que assumir o ônus dessa educação. Sim. E falar, olha, não vou contar para ninguém, vou contar para mim mesmo. Se você desobedecer, é comigo que você vai se entender. Não é com o pastor, não é com o homem do saco, não é com o Papai Noel que não vai dar teu presente no Natal, né? Não é comigo que você vai se entender. Né? Então nós temos que ser claros, francos com os nossos filhos. Verdade. E quando os pais não fazem não tem esse relacionamento com o filho, acaba que não tem aquele respeito. A criança, ela já vai crescendo, não, meu pai não vai fazer nada, então se estiver na ausência dos pais, também não vão preocupar na consequência que ele terá, né? Porque muitas vezes o filho deixa de fazer por conta do ensinamento do pai, e pensando, né, se eu fizer isso, eu vou entristecer meu pai, eu vou entristecer minha mãe. Então, se não há essa relação de amizade, de ensinamento, ele não tem a quem temer. Então, ele quer experimentar cada vez mais e muitas vezes acaba se perdendo. Existem muitos pais hoje que não sabem como trazer mais os filhos de volta para a igreja. É triste. Porque perderam o controle, literalmente. Infelizmente, falam assim, eu criei na igreja. Mas muitas vezes ele segurou na mão para levar ao templo. Mas não educou o seu filho no caminho do Senhor. É diferente. Quando eu ouço isso aí, sabe o que eu falo? Igreja não é lugar de criar filho. Aí quando fala criar na igreja, acha que é só conduzir até a igreja. Né? Não, e entregar a educação aos cuidados da igreja. Né? Não é. E não é, realmente.
A igreja, assim como a escola, né, é um coadjuvante no processo, sim, ajuda bastante, mas se o pai não for o exemplo, se o pai não for o principal estimulador, se os pais, né, no caso, o pai e a mãe, se eles não foram amigos dos filhos, até porque, acho que foi semana passada, estava falando que, foi na igreja, no culto, que tem muita gente que tem dificuldade em ver Deus como pai. Ele vê Deus como Deus, ele respeita Deus e tudo, mas ele não consegue conceber a ideia de Deus ser seu pai, porque a referência de pai que ele tem é de um pai ausente, um pai distante, um pai iracundo, né, um pai que não sabe demonstrar amor, e aí vai ter dificuldade de transferir esse relacionamento, né, ou ter um relacionamento com Deus de pai e filho, porque a referência de pai que ele tem na Terra não é exemplar. Não é exemplar, tem isso também. Enfim, né? Mas vamos lá, tem mais alguma pergunta aqui? Se você que está nos ouvindo tiver alguma pergunta também, tem aí, Josué? Não, na verdade tem uma participação de... Assim, não é uma pergunta, né? Flávia, a irmã Vilma, está nos acompanhando. E ela pede uma música, daqui a pouco a gente vai estar tocando. E mandar um abraço para elas, né? Tá nos assistindo e provavelmente nos ouvindo também pelo rádio e assistindo pelo Face. Amém. A irmã Vilma e Flávia, lá da Patagônia. Muito obrigado, Flávia e Vilma, são ouvintes assíduas da Rádio Melodia. Né? Deus abençoe suas vidas. Daqui a pouco nós vamos estar tocando a música que elas pediram. E, Andressa, como é que o jovem pode passar pelas etapas estudantis e chegar ali na universidade sem perder, sem vacilar na fé? Porque a gente sabe assim, tem muita gente que eu mesmo conheci, não foram poucos não, pessoas crentes firmes que até pregavam, até foram fazer faculdade e de repente se desviaram. Pastor, eu sou a prova viva que é possível um jovem cursar a faculdade e não perder a fé, né? Então, assim, eu acredito que o jovem ele pode correr atrás dos seus sonhos, realizar seus sonhos, planos, sem perder a fé. Pelo contrário, a fé é o combustível, né? Ter a fé e continuar firme nos caminhos do Senhor é um combustível para nos mantermos firmes nesse mundo, né? Mas, por incrível que pareça, eu creio que a maior estatística seja dessa questão contrária que nós conhecemos, né? De que a maioria dos cristãos, infelizmente, se perdem, porque muitos acabam se deixando ser levados por ventos de doutrinas, por falsas ideologias, e não tem a maturidade cristã, não tem aquele compromisso de vida com Deus, de relacionamento com o Senhor, de leitura da palavra, oração diária, envolvimento com a própria igreja, com a própria comunidade de fé. O que acontece muitas vezes, e que eu acho que talvez seja até uma das razões que muitos jovens se desviam, é porque quando entra na faculdade, ele agora tem uma desculpa de não ir para a igreja, porque ele precisa estudar. Se não estudar, ele não vai passar na prova, e aí o pai vai dar razão dele não ir para a igreja por conta disso. Principalmente se o pai já não é lá tão crente, né? Assim, né? Aí vai acabar aceitando essa desculpa. E aí, muitas vezes, uma vez que deixa de ir num culto, aquilo vai se acostumando, a pessoa já não tem mais aquela aproximação dos membros da igreja, né? Quer seja ele... normalmente isso mais na juventude, né? Não está ali mais com os jovens da igreja, não faz parte mais daquela comunidade. E acaba que não é que... o fato de estar presente no templo muda alguma coisa, porém, porque a nossa vida, a maior parte da nossa vida é fora da igreja, né? Fora do templo em si. Mas nós precisamos viver em comunidade, a gente precisa se relacionar. A própria Bíblia nos ensina a congregar. Então, se a Bíblia não ensinasse a congregar, nós não estaríamos indo aos templos para congregar. Ela né? Então, nos ensina e nos exorta. Nos exorta a isso, né? Infelizmente, nós estamos atravessando um momento que nos impossibilita a isso, né?
E nós temos sentido muita falta. É tanto que nós temos partilhado de encontros virtuais para matar um pouquinho da saudade. Mas eu acredito que muitos jovens acabam se desviando porque começam a dar essas desculpas, né? Vão se afastando das próprias atividades, por consequência, se afastam dos trabalhos, que isso era uma rotina. Aí vai ver, a pessoa já não ora mais, já não lê mais a palavra, né? Já caiu ali no comodismo, então ele já está muito mais fácil, já é uma presa muito mais fácil ali para o próprio inimigo. Então, muitos jovens se deixam ser levados por essas ideias porque não se mantêm firmes na palavra. Esse é o meu pensamento, né? Eu fiz um curso de graduação integral, eu estudava manhã e tarde, então poderia ter a desculpa de dizer assim, não vou para o culto de oração na quarta-feira, porque eu saio da aula às 18h50, tenho uma aula o dia todo, estou cansada, vou chegar em casa, tomar meu café, ou tomar meu banho e estudar. Né? Mas graças a Deus que nenhuma dessas justificativas foram razões para eu me distanciar do Senhor. E assim, eu vejo que se eu não tivesse firmado, se eu não tivesse a fé que eu tenho, né, e durante todo aquele tempo de estudos eu tive, teria sido muito mais difícil, né, vencer as adversidades. Então, assim, eu creio que se a pessoa ela não se mantiver firme na palavra, em constante oração, com certeza ele se desviará. Então, eu acho que você falou aí, você já deu a receita. Sabe uma coisa que eu vejo hoje, né, nessa conjuntura que a gente vê? As pessoas, os crentes, eles estão lendo um pouco a palavra, estão estudando menos a palavra. E aí quando chega na faculdade, você pode até ter uma fé, mas se você não tem a palavra no seu coração que embasa essa fé, no instantinho a sua fé ela é retrucada por um argumento marxista, por algum argumento darwinista ou, né, de outras vertentes seculares, para contrapor aquilo que você crê. Então é muito importante. Assim como você tem as disciplinas lá da faculdade, você tem como principal livro de estudo na sua vida as escrituras. Sim. E talvez a pessoa pense assim, mas as escrituras no dia da prova não vai cair nenhuma pergunta das escrituras. Pode ser esse argumento, né? Vai cair sobre história, sobre matemática, sobre a lei de Newton, sei lá. Não, mas você pode estudar e deve, né, como a Andressa fez, ser um exime universitário e ser também um crente de excelência, ter convicção, base naquilo que você crê. E essa base da sua fé, ela é feita com o estudo das Escrituras. Assim como você estuda uma graduação, estude também as Escrituras, porque muitas vezes a sua fé vai ser questionada, né? E eu tive esse problema quando eu estudava na UESB. Né? Então eu tinha era muito tempo até fora da aula, então eu ficava 6 horas na faculdade e mais um tempo estudando, pesquisando na biblioteca, alguma coisa assim. Então você ficava meio que sem tempo, né? Sim. E aí você tem que tomar uma decisão. E é um momento que você está se formando profissionalmente, então o preço a ser pago, né? Não é fácil ser crente e ser universitário. Mas se você está sem tempo, se você está dedicando mais à universidade do que à sua vida espiritual... Ela então se tornou seu Deus. Exatamente. Você tem que rever sua postura sobre isso, porque no primeiro semestre você vai até bem, você não, eu sou crente, estou firme e tal. No segundo semestre você começa a questionar algumas coisas. No terceiro, você de vez em quando vai para o culto. No quarto tal. E aí quando chegar mais para frente, já passou do meio para lá, você está mais para lá do que para cá, porque você negligenciou as Escrituras. Né? É um desafio muito grande, mas é o único que vai te dar a vitória. Não deixe de estudar as Escrituras. Pastor, e a própria palavra nos ensina, né, que nós devemos nos preparar ou sermos obreiros aprovados.
que manejam bem a palavra da verdade. Que não tem de que se envergonhar. De se envergonhar. Então, a própria palavra também nos ensina, né, que você precisa estar preparado para qualquer que pedir razão da esperança que há em você. Então, você só conseguirá responder com sabedoria, com certeza, aquilo que te perguntarem se você estudar. Da mesma forma como acontece isso na vida técnica, né, no conteúdo técnico, assim também é na nossa vida cristã. Muitos vão questionar o porquê de muitas coisas, mas você só saberá responder se você tiver um embasamento para aquilo. Porque senão você é levado e você é retrucado e você não quer mais discutir a respeito daquilo porque você não tem como contra-argumentar a respeito daquela temática. Infelizmente é assim. É isso, e como você citou bem aí o texto, né? Esses dois textos aí, o primeiro é de 2 Coríntios 2,15, 3,15, se eu não me engano. 2 Timóteo 3,15, foi um dos primeiros versículos que eu memorizei. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E o segundo é esse, né, que para que você esteja estejais preparado a responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, nós temos que estar preparados. E como? Estudando as Escrituras. De que maneira poderá o jovem conservar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. E a universidade, amados, é um campo fértil, é um lugar onde você tem que ser é um campo de prova, vamos dizer assim, campo, né? De batalha, é o campo de batalha ali. Tá? E assim, muitos falam hoje assim, eu não tenho tempo. Né? Mas assim, por exemplo, uma cidade como Conquista, se você não está conduzindo um veículo, você está no ônibus ou numa van. Né? O período que você vai de casa até sua faculdade, sua escola, você pode pegar. Hoje a Bíblia está tão mais acessível. Né? Você tem aplicativos que você pode ler. Não é desculpa para dizer que não pode ler um capítulo da Bíblia no dia ou meditar num versículo naquele trajeto. Né? Isso eu estou dizendo do período que você leva de casa até o local que você estuda. E quando você ainda dispõe do seu tempo a redes sociais. Por que você, ao invés de estar na rede social, não está estudando a palavra? Então não há desculpa, né? É que nas redes sociais a gente tem, o pessoal posta muito assim um versículo, né? Outro versículo. Ou então, printa aquele versículo e vá meditar nele, né? Quer dizer assim, que as pessoas elas estão deixando de ler a Bíblia e se pegando a versículos isolados. Sim. Um versículo isolado é perigoso. Né, você fazer de um versículo uma palavra de Deus para a sua vida, porque ele tem que estar dentro de um contexto. Porque senão você muda o sentido. Sim. Né? Uhum. Tem um canal, um canal no YouTube daquele pastor Douglas Gonçalves, e tem ele tem vários programas, né, vamos dizer assim, e um dos programas é justamente esse, você entendeu errado. Ele pega um versículo que às vezes a gente usa para algum sentido, e quando vai ler o contexto, não é nada daquilo. É igual aquele que fala, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Então, as pessoas usam hoje já como jargão, né? Com uma frase de veículo, com uma frase de caminhão, né? Mas não entendem o contexto daquela passagem. E aí a Bíblia acaba se tornando uma espécie de caixinha de promessa, né? Sim. E não a palavra de Deus propriamente. E a gente está falando aqui sobre os desafios da vida acadêmica. Não chegamos ainda nada acadêmica, só demos uma passadinha lá, né? Mas agora eu quero saber, assim, você, né? Sua experiência como universitária, você enfrentou alguma dificuldade de caráter ideológico ou teológico enquanto universitária? Como é que foi sua passagem lá, os desafios? Conta aí pra gente. Pastor, por incrível que pareça, eu não tenho essas experiências durante a graduação, né? Apesar de ter estudado um curso da área de tecnologia, curso de engenharia, graças a Deus, tanto os meus colegas quanto os meus professores nunca tentaram, né, os meus professores principalmente, nunca tentaram inculcar em nós. Mas que na área de exatas não tem muito esse viés ideológico. Né? Meu filho fez, ele também não tem problema nenhum, porque ele estudou ciência da informação, né, da computação. Ciência da informação. Tá relacionado, né? E assim, graças a Deus nós não tivemos
né? Eu falo nós porque tanto eu quanto alguns colegas que são cristãos, nós não tivemos essas problemáticas, né? Mas quando o senhor estava falando logo no primeiro bloco a respeito dessa questão de escola, eu me recordei de uma época, né, que eu presenciei isso, foi durante o meu ensino médio. Eu estudava na escola pública e tanto o professor de uma determinada disciplina quanto a própria gestão da escola, eles eram voltados para uma determinada ideologia. E eu e mais 4 colegas da sala, né, como cristãos, nós falamos que não íamos desenvolver aquela atividade que o professor havia proposto, nós propusemos, né, que ele passasse um novo trabalho para que nós pudéssemos recuperar aquela nota. E ele falou que não ia passar trabalho algum, que nós ou faríamos ou assumiríamos a nota 0. Aí eu fui logo a primeira, falei, então, pode colocar o 0 aí, professor. Eu perco o ano, eu não faço o trabalho, que o senhor quer não, mas eu não vou realizar esse trabalho. Então, assim, por que eu não realizei? Porque apenas eu não quis? Não, porque aquilo ali feria os meus princípios, aquilo ia de encontro àquilo que eu sempre criei. Então, eu sofri muito na época de ensino médio com esse embate, muito mais do que qualquer outra época da minha vida, né? De lá para cá, já fiz a graduação, fiz o mestrado, nunca tive essas controvérsias em termos de pensamentos na área de tecnologia, né? Na área das exatas. Eu acho que a gente é um pouco mais, assim, menos polêmico. A gente não gosta muito de ficar, né? Questões ideológicas. Eu percebi que é algo muito voltado para nossa área, para quem é da área de exatas, que eu tenho um amigo que é da área de ciência da computação, e eu conversando com ele esses dias, porque hoje o povo tem muito essa questão de quem é de direita, de quem é de esquerda. Eu sou de Cristo e eu prefiro não ficar discutindo política. Então, assim, não é porque eu desconheço a temática, é algo que eu não prefiro adentrar, porque se for para terminar ferindo relacionamentos, né, porque muitas vezes acabam indo para questões pessoais, pessoas acabam se desligando por conta de pensamentos, por conta de ideias, né? Muitas vezes as pessoas não brigam com a sua pessoa, brigam com a sua ideia e levam isso para o seu lado pessoal. Então, eu prefiro não discutir. Né? Então, assim, em termos da graduação, no mestrado, não tive essa experiência. Já na época do ensino médio, eu presenciei isso e, por incrível que pareça, né, acabou estendendo isso, né? Tanto que hoje, quando eu vejo essa diretora da escola, ela remoe, lembra naquela época? Assim, pois é, né? Continuo sendo a mesma pessoa. Então, eu dou graças a Deus por, naquela época, eu ter deixado de ter feito o trabalho, né? Mas não ter sido deixado influenciar pelas práticas do próprio ensino, né? Que infelizmente hoje, como nós estávamos tratando, os pais precisam educar os seus filhos nesse sentido, preparar para essas decisões, porque vai chegar um momento que o pai e a mãe não estará para decidir pelo filho. O filho quem tomará essa decisão. Então, se eu fosse levar para casa para os meus pais decidirem por mim, certamente já teria passado muito daquela decisão, né? Então, assim, nesse sentido, no ensino médio em si, que eu tive mais problemas com relação a isso do que dentro da própria academia. Né? Interessante. Outro dia eu ouvi numa pregação uma... O que você? Seu áudio do Instagram. Eu vi. Não, acho que não estava. Nessa pregação, a diferença, aí o pastor estava expondo a diferença entre um judeu e um brasileiro. Numa única situação. O judeu, não, o brasileiro, né, o pai ou a mãe brasileiro, ela chega para o filho, olha para o filho e diz assim: estuda, meu filho, para você ser alguém na vida. Não é assim? Bem clássico. Quer dizer que até então o filho não é ninguém. Estuda para você ser alguém na vida. É correto? Faz sentido. Mas sabe como é que o judeu exorta o filho dele?
Ele olha para o filho e diz para o filho: meu filho, teme o Senhor. A prioridade de um pai judeu é o temor a Deus. Sim. E você sabe que até nós como crentes, muitas vezes, a gente foca o filho mais numa carreira do que na fé, do que no princípio cristão. Verdade. E eu peguei essa senha. Tem muito tempo que eu peguei essa senha. Falei, poxa, olha, por isso que o judeu, eles podem ver que os maiores inventores aí, né, eram judeus, né? E eles se dão bem, eles prosperam. Porque primeiro vem o conhecimento de Deus e depois o conhecimento acadêmico. E olha, o judeu ele é destacado em ciência e tecnologia. Sim. Destacado. Mas ele não abre mão da sua fé. Então nós, ocidentais, precisamos, né, aprender com eles. Meu filho, teme ao Senhor. E até o livro de Eclesiastes fala, né, o finalzinho, a última, acho que é o último versículo do livro de Eclesiastes, que diz assim: a suma de tudo que se tem dito é: teme ao Senhor, porque isso é dever de todo homem. E a própria palavra também ensina, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas. Então, independente, quer seja vida acadêmica, vida profissional, né? Saúde financeira, nesses sentidos todos, em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar o reino de Deus. É isso que você, como... Eu até ia citar como última pergunta, né? Mas eu vou dar um conselho e aí você dá outro. Certo. Que a gente já deu, na verdade, né? Que conselho você daria a um jovem universitário que nos ouve agora? O conselho que eu te daria é, primeiramente, não abra mão da sua fé, porque a sua fé te prepara para a eternidade e uma formação acadêmica te prepara apenas para essa vida. E um dia você vai morrer, um dia você vai prestar contas da sua vida para Deus. Mas a fé ela te leva mais além. Você pode ser um crente universitário, você pode chegar a uma graduação e ser um instrumento de Deus onde você for. Né? E mais ainda, né? Você vai estar tipo assim num alto escalão, e olha que precisa, né? Ter pessoas no alto escalão do governo, daí nas instituições, alguém que conheça o assunto, conheça de tecnologia, conheça toda a ciência, mas que também conhece o Senhor de toda a tecnologia e o Senhor de toda a ciência. Amém. Eu achei muito interessante a tradução de 1 Coríntios 15, 58, na NVI, fala assim: meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. A gente conhece outras traduções, permaneçam firmes e constantes, né? Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o vosso trabalho não será inútil. Né? Permanecer firme na palavra, né? Não nos conformar com este mundo, mas transformar a nossa mente para que a gente possa experimentar qual seja, né, a boa, agradável vontade perfeita de Deus. Então, assim, quando a gente é firme, quando nós somos inabaláveis na palavra do Senhor, a gente consegue experimentar aquilo que de fato Deus quer para nós. Né? Eu sou muito grata a Deus. Cada instante, assim, eu paro e olho tudo que o Senhor fez na minha vida e eu vejo que se não fosse o fato de estar firmadas nos caminhos do Senhor, amém, eu não sei se hoje eu poderia contemplar ou eu teria a sabedoria para contemplar aquilo que Deus fez por mim. Né? Então, quando nós vivemos firmes e inabaláveis, nós experimentamos a vontade de Deus para nós. Esse é meu conselho. Amém. Tá aí, então, o conselho do pastor Zé Carlos, o conselho da professora Andressa. Tem um conselho do Josué. Tem um conselho, Josué, para dar aí para os nossos ouvintes a respeito do tema? Eu acredito que esse texto que a Andressa leu é o que fala tudo, permaneça firmes, né? Independente do que acontecer, que provas virão lá dentro, né? Diversidades virão dentro da sala de aula, mas permaneça firme, né? Que é certo que venceremos. Com certeza. Deixa eu só fazer uma menção aqui, a missionária Lourdes, ela participando aqui com a gente do Facebook, pelo Face, ela falando maravilha esse tema, né? Para os jovens cristãos que estão ouvindo, né, nesse momento.
E ela tá falando que Deus te abençoe, eu disse. Amém. É a missionária Lourdes. Muito obrigada, missionário. Deus abençoe também a irmã. E outra pessoa participou aqui, muito bem. Excelente conselho, pastor. Pastor Marcolino. Pastor Marcolino. Conhece o pastor Marcolino? Não. É um homem de Deus. Pensa num cara. Pastor Marcolino, se você estiver me ouvindo, eu quero lhe trazer aqui no programa um dia desse aí, para a gente retomar esse assunto também. Né? Ele tem doutorado, mas você olha para ele assim, pensa num homem simples, um cara simples, e o cara é entendido mesmo. E um abraço, então, Marcolino, saudade, viu? Ele é pastor, né, lá em Caetanos, não sei se está por lá ainda, ele mora aqui, mora lá, né, e está sempre ali. Então, bom, veio o pastor Marcolino integrado aí com a gente. Glória a Deus. Ô, pastor, e a irmã Raquel Lopes também participou. Raquel Lopes. O programa está perfeito, maravilhoso. Amém. Amém, Raquel. Deus abençoe sua vida, viu, minha irmã? Muito carinho por você. Meus irmãos e amigos que nos ouvem nessa tarde, nós meditaremos no texto da Palavra do Senhor, um texto muito conhecido de todos, e eu quero que, se caso você tenha próximo a você aí a sua Bíblia, você pode abrir, caso você tenha o aplicativo no celular, você também pode acessar. Nós leremos no livro de Daniel 6, ontem eu conversei por telefone com o pastor, né? E aí, como nós estamos falando a respeito do jovem e a universidade, como nós estamos tratando, né, sobre a questão de contaminar, vamos pensar assim, com as próprias iguarias, né, que o próprio rei ofereceu, como nós conhecemos na história de Daniel, nós leremos, né, alguns versículos do versículo 6, eu não lerei todos para não ficar tão cansativo, mas também nós leremos alguns versículos para aqueles que não conhecem a história também passem a conhecer, né? Daniel capítulo 6, eu começarei do primeiro versículo, que diz assim: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Diante disso, versículo 4, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não desonesto nem negligente. Versículo 7. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, será atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele ajoelhava e orava, agradecendo a Deus, ao seu Deus. Versículo 16. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Versículo 19. Logo, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei.
Versículo 23, o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Versículo 25, então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, ó Pai, nós queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra e que muitas pessoas, ó Deus, neste momento sejam alcançadas, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem colocado aos nossos corações. Fala conosco neste momento, essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, amigos e todos aqueles que nos escutam, por ser professora, né, naturalmente, ou talvez também um desejo desde a infância, algo que eu sempre pratico, algo que eu amo também, é a leitura, né? Eu amo ler. E como leitora, eu já vi muitos livros de autoajuda, né, que oferecem em seu título promessas para uma vida transformada. A maioria deles sempre apresentam uma quantidade finita, né? Normalmente poucas dicas de como viver bem em relacionamentos, ter uma saúde física e emocional equilibrada, como manter a inteligência financeira e muitas outras propagandas. Não sei se vocês já viram, mas muitas vezes são 12 leis para ser feliz, 3 passos para melhorar a vida financeira. Então, são vários livros, né, que têm essa temática e com quantidades assim, limitadas para oferecer uma vida transformada, né? Hoje eu quero, à luz da palavra de Deus, baseado no retrato de Daniel, também destacar, né, até por conta do nosso tempo, 3, sim, um número finito de passos para uma vida feliz. Existem mais sugestões? Com certeza existem. Porém, quero apresentar para vocês 3 caminhos que tenho escolhido diariamente, cerca de 21 anos da minha vida, né, colocar em prática todos os dias. Por que eu disse 21 anos? Né? Eu tenho 28 anos e aos 7 anos eu lembro da experiência que eu tive a oportunidade de abrir meu coração para Cristo, né? Então, por isso que eu disse que há 21 anos eu tenho escolhido todos os dias a colocar esses 3 passos na minha vida. E o primeiro passo, no texto que nós lemos, eu quero destacar a parte B do versículo 4 de Daniel, que diz assim: não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. No livro de Daniel também, o capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim que Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Então, primeiro passo para uma vida feliz: seja fiel ao Senhor, né? Daniel, ele foi fiel ao Senhor, ele não se permitiu contaminar com as iguarias do rei, ele não se permitiu ser levado, né, por nenhum ensinamento, né? Nós lemos o retrato de Daniel, o porquê ele foi lançado à cova dos leões, né? Então, o versículo 4, a parte B, retrata que não foi possível enxergar falta alguma em Daniel e que ele era fiel. Então, o primeiro passo, a primeira dica que eu te dou é: seja fiel ao Senhor. No versículo 23, diz que o rei, né, quando logo após ter jogado Daniel na cova dos leões, e quando ele foi e está naquele lugar e chamou por Daniel, e Daniel tinha sido salvo do poder, né, da boca dos leões, retrata também no versículo 23 que quando tiraram da cova,
não havia nenhum ferimento em Daniel, porque ele tinha confiado no seu Deus, né? Um segundo ensinamento, um segundo passo, uma segunda dica que eu te dou é: confie no Senhor, né? A própria palavra também nos ensina que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento, né? Nos ensina também que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, né? Nós precisamos confiar, né? Muitas vezes, principalmente nessa situação que temos atravessado agora, né? Nós não temos expectativas dos dias que virão, nós não sabemos o que nos trará a nossa vida, mas nós sabemos em quem temos crido, né? Em 2 Timóteo traz um versículo que é até um hino do próprio cantor cristão, né? Pois eu sei em quem eu tenho crido e estou bem certo, né? Que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É um texto bíblico, apesar de ter se transformado em poesia para uma canção, né? Mas relata que nossa confiança deve estar firmada no Senhor. E uma terceira dica, como eu disse para vocês, eu não vou me alongar nem trazer outras aqui devido ao nosso tempo, mas uma outra dica, além de ser fiel ao Senhor, confiar no Senhor, é que você deve ser grato ao Senhor. No versículo 10, retrata, né, que quando houve o decreto para que nenhum outro Deus fosse adorado, nenhum outro nome fosse clamado a não ser o do rei, retrata que Daniel foi fazer algo que ele costumava realizar sempre, né? Então, 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus, né? Então, o terceiro passo, a terceira dica para uma vida feliz é: seja grato ao Senhor, né? Em todas as circunstâncias. Em 1 Tessalonicenses 5, versículos 16 a 18, retrata assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Já experimentou ter um coração grato? Você já experimentou, ao invés de murmurar, ao invés de lamentar a situação, agradecer por todas as coisas? Muitas vezes nós conseguimos identificar facilmente aquilo que tem nos afligido, mas muitas vezes também nós não paramos para analisar o quanto temos para agradecer, né? Muitas vezes, no início do ano, né, quando é a virada do ano, do dia 31 de dezembro para o dia 1º, nós fazemos muitos planos, né? Mas muitas vezes também, somente ali no dia 31, nós paramos para fazer aquela retrospectiva de agradecimento por tudo que foi bom durante o ano, né? Nós muitas vezes não agradecemos aquilo que também foi aprendizado, apesar de ter sido aos nossos olhos ruim, né? Mas algo que muitos têm ensinado nos últimos tempos é que as pessoas devem ser gratas, e quando as pessoas são gratas, há uma consequência dentro do próprio organismo, né, que é benéfica para a própria saúde. Então, quando você é grato, além de você fazer bem a si mesmo, você acaba agindo, né, como a própria palavra nos afirma e nos ensina a sermos gratos por qualquer circunstância. Então, terceiro passo, terceira dica para viver feliz é: seja grato ao Senhor. Independente da circunstância, você foi escolhido a atravessar por determinada dificuldade, ou ganhar, ou passar por alguma alegria, porque o Senhor permitiu. Então, seja grato, né? Independente de qual seja a situação. E para finalizar, eu quero aproveitar essa oportunidade que o Senhor me concede para deixar uma palavra ao seu coração, aquele que ainda não tem esse relacionamento com Cristo, né? A você que não vive uma vida de intimidade com o Senhor. Assim como o rei Dário escreveu nos versículos 26 e 27 de Daniel 6,
pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não acabará. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Você tem a oportunidade também de conhecer, experimentar um relacionamento profundo com esse Deus, que pode todas as coisas. Você deve me perguntar, Andressa, como posso fazer isso? É simples. Assim como no texto de Romanos 10:9, que diz que basta você abrir o seu coração, confessar o Senhor com sua boca, deixar o Espírito Santo do Senhor fazer morada em seu coração e você será salvo e terá a sua vida transformada. Não estou aqui lhe oferecendo uma vida isenta de problemas, né? Quando eu disse 3 passos, né? 3 passos para ser feliz, que são ser fiel ao Senhor, confiar no Senhor, ser grato ao Senhor. Eu não estou aqui oferecendo para você uma vida isenta de problemas, de lutas, de dificuldades, mas estou aqui para te garantir que assim como Jesus venceu o mundo, nós também venceremos, porque ele nos afirmou, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, permaneçam firmes. Como ele venceu, nós também venceremos. O Senhor também nos garante que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de nos ser revelada. A nossa vida não está limitada no aqui e no agora. Permita que o Senhor faça morada em sua vida. Permita-se viver um relacionamento de intimidade com aquele que pode todas as coisas. Eu te garanto que mesmo que você atravesse por todas as lutas dessa vida, em todas elas você encontrará o propósito para o qual o Senhor permitiu, porque Ele está no controle de tudo. O Senhor pode todas as coisas. Quantos de nós imaginaríamos atravessar 2020 até aqui da maneira que temos vivido? Estamos no mês de julho. Dos 7 meses do ano, mais da metade desse período nós atravessamos frente a uma pandemia, né, com tantas incertezas que a vida tem nos colocado. Tenha certeza, querido ouvinte, querido irmão que está à nossa escuta, Deus está cuidando de tudo, nada foge do controle das mãos do Senhor. Quer seja pela vida, pela morte ou por qualquer outra situação, Deus tem um propósito em tudo que faz e todos nós certamente venceremos essa batalha. Você deseja uma vida feliz? Aceite o Senhor, permita que Ele seja o seu Deus, o dono de tudo, de toda a sua vida. Viva para Ele e não tenha dúvidas, você viverá uma vida feliz. Que Deus te abençoe. Obrigada, pastor, pela oportunidade. Quero dizer que estou muito feliz de ter participado desse programa. A hora voou, literalmente. Foram 2 horas, né? 2 horas. E eu quero agradecer a oportunidade, dizer que é um prazer muito grande estar aqui, compartilhar um pouco da vida e da palavra do Senhor e dizer da minha alegria de participar do programa de hoje. Amém. Nós que agradecemos, né, Josué? Com Essa certeza, palavra bênção de Deus. tão abençoada e essa experiência, né, que você tem aí no meio acadêmico, magistério, né, experiência de vida, porque às vezes as pessoas compartilham experiência de outras pessoas, né, às vezes, que até é válido também, mas nada como você falar aquilo que você viveu, experimentou e você tirou as suas conclusões baseadas na própria experiência, né? Sim. Então, glória a Deus, foi muito produtivo, né? Deus tem nos agraciado, né, José, sempre com pessoas aqui que agregam e que elevam, né, a qualidade do programa, porque esse programa tem o nome Harmonia dos Sons, porque vai falar de eu ser músico, né? Então, mas a gente tem trabalhado muito mais assim com utilidade pública, né? Sim. Semana passada a gente falou aqui, nós tivemos 2 psicólogas aqui, a Débora e a Thalita, né? Foi uma bênção também. A gente falou sobre a criação dos filhos, né? Criação de filhos. E hoje, educação de filhos. O próximo vai ser o casamento dos filhos. Isso que eu ia falar, tá? Estão todos dentro da família, né? Está tudo dentro desse contexto da família. Glória a Deus, então. E interessante, falando de Daniel, né? Ele
ele fez uma espécie de faculdade lá na Babilônia, né? Sim. Não tinha esse nome, mas se fosse hoje seria uma faculdade lá na Babilônia. Ele aprendeu toda a cultura pagã dos caldeus, mas ele tinha decidido não se contaminar. Aí o segredo para os nossos jovens, né? Decida não se contaminar, né? Se Daniel conseguiu, a gente também consegue. E vai ter as perseguições, as ameaças também, de repente, futuramente. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente, né? Eu sei que em muitos lugares a história está recheada de homens e mulheres que decidiram seguir a Jesus e perderam suas vidas, mas ganharam o céu. Eu acho que vale a pena, né? Então, nós temos muitos exemplos nas Escrituras, né? Um deles a Andressa citou aí, o exemplo de Daniel. Os amigos de Daniel também se destacaram ali no reinado de Nabucodonosor, e mesmo em face da morte não temeram a própria vida, deram testemunho. Me lembrei dos 3 amigos lançados lá na... Mesaque e Abednego. Ananias, Misael e Azarias. Eu gosto de mencionar o nome deles pelo nome hebraico, mas é Mesaque, Sadraque e Abednego, né? Que eles foram... houve uma tentativa ali, né, de coagi-los a se prostrar diante do rei. Eu fico pensando, se fosse hoje, a gente ia falar, não, mas a gente vai se prostrar porque é a lei, né? O rei está mandando, então a Bíblia diz que a gente tem que obedecer às autoridades. Então vamos nos prostrar. E vinha aquele rapaz, se prostra aí, porque... Ou se tivesse um de nós de hoje lá, né? Rapaz, não custa nada, se prostra aí, você vai salvar sua vida, você vai ganhar sua vida, né? Então, olha só, pensa bem na sua família e tudo. Mas eles continuaram em pé, porque eles tinham um princípio dentro deles que eles não iam violar. Igual você falou, né, no caso lá do trabalho, lá da sua faculdade, né? Que tem coisas que você é tão firmado naquilo, né? Sabe, você tem uma convicção tão forte que você não abre mão dela sobre nenhum pretexto. O testemunho deles resultou em aclamação ao Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego, porque não há nenhum Deus que pode livrar como eles. Se eles tivessem se prostrado, acho que não ia acontecer nada. Eles iam continuar crentes do mesmo jeito. Amém? Glória a Deus. Então, Andressa, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição aqui nesse programa. Foi uma bênção. Eu que agradeço, pastor. Qualquer coisa, nós estamos à disposição. Amém. Vamos futuramente, né, trazê-la aqui novamente, tá? Que Deus abençoe você, sua vida, sua família. Amém. Seus projetos de vida. Amém. Obrigada. Gostaria de deixar mais alguma palavra? Eu quero agradecer, né, e pedir, né, que todos continuem em casa, se cuidem, né? Vamos permanecer respeitando as recomendações, né, dessa situação, e deixar um abraço a todos que nos ouviram até este momento, desde o início da programação. Agradecer ao pastor pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui partilhando desse programa Harmonia dos Sonhos. Obrigada, pastor. Deus abençoe a você, sua família e a todos que nos escutam nessa tarde. Amém. Obrigado, Josué, também. Nosso Valeu, pastor. Colaborador. É sempre uma honra poder estar aqui. Quero desde já assim, agradecer a cada um, né, que está aí do outro lado nos ouvindo, também nos assistindo. Que Deus abençoe, que tenha uma semana assim poderosa na presença dele. Amém. Vamos encerrar então. Você que nos acompanhou pelo Face, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, por ter nos ouvido, tá? Deus te abençoe ricamente. Semana que vem, em nome de Jesus, estaremos de volta. Até mais, pessoal. Tchau, gente. Tchau.